Queria que a igreja se colocasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós não direcionamos a nossa oração a um Deus que está morto, porque o nosso Redentor vive. Nós não direcionamos as nossas palavras a uma imagem vazia. Nós não direcionamos as nossas palavras a uma ideologia vã. Nós não direcionamos as nossas palavras a algum ícone que não tem qualquer tipo de consciência. Nós não levantamos a nossa voz a um ser que está inativo, mas nós erguemos as nossas vozes ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que não poupou o seu próprio Filho, ao Deus que, entregando o seu próprio Filho, também foi poderoso para ressuscitá-lo e o colocou à destra do Pai. Nós erguemos as nossas vozes ao Senhor, que é a razão de tudo, é a razão da nossa existência, é a razão das coisas boas ou ruins que acontecem nas nossas vidas, que é a razão dos seres visíveis ou invisíveis, que é a razão da existência de tronos, potestades, que é a razão de todas as coisas, que é a razão de toda a criação. Nós erguemos as nossas vozes a este Deus. O Senhor hoje fale aos nossos corações, que o Senhor traga aos nossos corações mais certeza de fé, mais convicção de que nós não estamos aqui vivendo, Senhor, simplesmente por viver. Nós não estamos aqui simplesmente existindo, mas nós estamos aqui, Senhor, entregando as nossas vidas àquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a Escritura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Está escrito assim, vou esperar os irmãos acharem, Atos dos Apóstolos 4. Podemos fazer a leitura? Eu queria que muita atenção da sua parte neste texto. Rapidinho, só para te situar, à porta do templo chamada Formosa, havia um rapaz que nasceu coxo. Ele já tinha mais de 40 anos de idade. E Pedro, ele havia olhado para aquele rapaz, para aquele moço, e tinha dito: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. E agora nós estamos aqui nos acontecimentos logo após, nos acontecimentos imediatos a esta cura. Está dizendo assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje fomos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais desse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Eu ia trazer essa noite uma palavra diferente, mas eu decidi falar deste assunto aqui, porque eu digo para vocês que olhar para o que os apóstolos eram capazes de fazer e de enfrentar,
faz com que os nossos corações comecem a tentar, pelo menos, compreender o significado daquelas coisas. Eu quero dizer para vocês que a única explicação óbvia, a única explicação que fica evidente diante de nós, quando nós olhamos para tudo que os apóstolos eles eram capazes de fazer, e aqui eu não estou falando dos prodígios e sinais, porque os prodígios e sinais, eles se manifestavam como confirmação daquela palavra. Mas tudo que os apóstolos eles eram capazes de enfrentar por conta daquilo que eles de fato criam. E eu digo para vocês que era muito além do crer. Eles foram, sim, testemunhas de todos aqueles acontecimentos. E como testemunhas daqueles acontecimentos, havia dentro deles a percepção que tudo que o mundo pudesse manifestar para eles, seja de perseguição, de tribulação, seja de beleza que o mundo pudesse lhes oferecer, aquilo não lhes seria mais suficiente diante do tesouro que diante deles havia se manifestado, e de todos os milagres e de todos os acontecimentos que eles foram testemunhas oculares. A maioria de nós, e eu digo a maioria absoluta de nós, não consegue compreender essa dimensão, e por isso nós não vivemos com essa ousadia. E é por isso que as coisas desse tempo presente, sendo tão miúdas, sendo tão pequenas, são capazes de nos desestabilizar, são capazes de nos desestruturar. Nós somos muito pequenos, porque na menor das dores, na menor das tribulações, parece que nós já entramos em uma condição de total desespero. E quando nós ainda olhamos para este tempo presente, onde nós somos carregados, e na palma das nossas mãos, o inimigo já consegue nos mostrar, nos evidenciar toda a glória deste mundo, porque tudo hoje está diante das nossas mãos. Toda a glória desse mundo se manifesta para nós como que numa janela, como que num espelho. E nós olhamos para aquilo tudo, e isto para nós nos deixa muito mais extasiados, porque isto nos parece um poder muito maior do que o poder que foi manifesto através da ressurreição de Cristo. E eu digo para vocês que é um poder de fato que nos deixa perplexos, e tem que nos deixar perplexos. Eu, por exemplo, eu não faço ideia de como que a tecnologia consegue pegar a minha voz, condensar ela por meio de impulsos elétricos, levar ela até aquela mesa de som, converter ela por meio de modulações, converter ela num áudio que seja agradável, devolver isso para dentro deste alto-falante, e por meio de ímãs e de eletricidades e de um tipo de, como que eu falo, um tipo de caixa, faz com que de papel, faz com que esses alto-falantes eles transfiram e amplifiquem esta voz para chegar ao ouvido de vocês. Eu não faço ideia de como que isso é produzido, mas eu sei que isso é produzido assim. Eu não faço ideia de como que a tela do meu celular, ela consegue condensar inúmeras informações, e estas informações que elas são em bits, elas são em pontos que são desligados e ligados, desligados e ligados. Nesses pontos ela consegue condensar isso em imagem, e em imagem consegue me devolver isso como informação que eu posso ler. Eu não faço ideia de como que isso é produzido. Os cientistas e vários técnicos, eles conseguem explicar isso ao pé da letra, mas eu não faço ideia. E a única coisa que me faz, a única coisa que me resta é olhar para isso, testemunhar disso e falar: gente, isso funciona assim.
Pelo menos assim, se eu triscar aqui, se eu tocar aqui, se eu abrir esse aplicativo assim, a Bíblia vem até mim, as coisas aparecem para mim. Quando nós olhamos para todos esses poderes que nos nossos dias a ciência consegue multiplicar e nos entregar como facilidades, e nós estamos já há aproximadamente 2000 anos de quando Jesus ele ressuscitou. Quando eu olho para todas estas coisas, de fato, com o olhar humano, eu passo a me esfriar daquilo que realmente importa. E é por isso que nós caminhamos tão facilmente desestruturados. Nós caminhamos como filhos que tentam poupar em tudo os nossos pais que já são idosos. Nós caminhamos como pais que tentam em todas as coisas poupar os nossos filhos de alguma coisa. E a gente até ontem numa reunião lá em casa, a gente conversava que lá, a forma que nós fomos criados, que meus pais nos criaram, nos deixando à vontade para fazer a obra de Deus e nos deixando totalmente entregues à obra de Deus. Meus pais, eles não estavam preocupados se a gente ia passar 24 horas dentro de uma igreja, se a gente ia passar 24 horas envolvidos com alguma questão da obra do Senhor. Meus pais não estavam preocupados com isso. Às vezes eu saía para ensaios, eu me recordo muito disso, eu ia para ensaios que aconteciam lá perto da rodoviária, lá no Conic, e esses ensaios, eles iam se estender à noite até 2 horas da madrugada, e eu voltava, pegava o corujão para voltar para casa, chegava em casa e não tinha celular, eu só avisava para onde estava indo, que não tinha hora para chegar, chegava em casa tarde da noite destes ensaios, entrava em casa, meus pais estavam ali tranquilos, sabendo que nós estávamos entregues nas mãos do Senhor e que nós não estávamos vagando por este mundo perdido, porque eu via que esta fé que transbordava no coração dos meus pais, por mais que eles não queriam que nenhum mal se sucedesse aos seus filhos, mas eles tinham uma confiança plena que o Senhor cuidava, que o Senhor ele estava protegendo, que o Senhor ele estava de todas as formas ali nos trazendo de volta, estava nos guiando segundo os seus passos. Eu digo para vocês que como pai, eu me vejo muito mais frouxo e muito mais covarde do que os meus pais, porque em relação à minha filha, em relação às nossas filhas, por exemplo, eu sou extremamente mais protetor, não no que está vinculado a eles se entregarem à igreja e à obra de Deus, não, quanto mais as nossas filhas, da minha filha, ou a filha da minha esposa, quanto mais as nossas filhas se dedicam à obra do Senhor, mais a gente fica tranquilo, mais a gente fica com o coração dilatado, mais a gente fica satisfeito. Mas hoje até nisso nós vemos dificuldade. Nós vemos dificuldade nos pais em entregar, em deixar que os filhos façam. Nós vemos o tempo todo os filhos tentando poupar os pais quando eles são idosos. Se porventura souber que alguém aqui está gripado, muitas das vezes hoje os filhos chegam para os pais e falam: não vá à igreja, você que é idoso, porque você pode pegar uma gripe e você pode morrer. Note que a nossa mente está completamente travada, está completamente limitada a este tempo presente. Os apóstolos aqui, conforme nós vemos, eles não têm qualquer cuidado sobre eles. Eles não têm qualquer cuidado sobre a própria incolumidade física deles. Eles não estão preocupados se eles serão esbofeteados, se eles serão perseguidos, se eles serão presos, se eles serão maltratados, se eles serão cuspidos, se eles serão mortos. E por que eles são capazes de uma entrega tão profunda, diferente de nós? Porque eles são tão capazes disso? Porque a ressurreição é extremamente factual nas mentes deles. Eles sabem o que eles viram, eles sabem o que eles testemunharam, e eles sabem que a morte foi vencida.
Eles sabem que não há nada que lhes possa tirar o reino que para eles foi preparado desde antes da fundação do mundo. Mas o que nós fazemos? Nós dedicamos a nossa vida aqui neste reino, nisso aqui. Nós dedicamos a nossa vida aqui para atender os nossos caprichos aqui. Nós dedicamos a nossa vida aqui para crermos apenas nas coisas daqui. Nós queremos colocar a nossa esperança, a nossa segurança, tudo apenas aqui. Estes homens estavam unidos em oração. E a oração, conforme uma vez eu ouvi uma pregação do Paul Washer, é impressionante que Jesus Cristo, quando seus discípulos estavam diante dele, eles nunca chegaram aos seus discípulos e lhes pediram: Jesus, nos ensina a expulsar demônios. Tem curso hoje para expulsar demônios. Existem, por exemplo, padres que são especialistas em exorcismo. Eles nunca chegaram para Jesus e falaram: ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a pregar a tua palavra, nada disso. Mas uma coisa eles fizeram diante de Jesus. Eles foram e pediram: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E antes de Paul Washer falar isso, eu nunca tinha me atentado a essa verdade. Eu nunca havia me atentado a essa realidade. Porque a maioria de nós está tão dispersa nestas coisas desse tempo presente, que não são capazes mais de se comunicar com o Senhor, conforme esta igreja de Atos dos Apóstolos se comunicava com o Senhor. A igreja atual, quando ora ao Senhor, parece que está orando apenas a uma ideia do que é Deus. Há uma coisa que eles imaginam, um fruto da sua imaginação. Não, mas eu preciso crer, e nós estamos o tempo todo colocando o nosso coração para não, eu preciso crer, porque isso é a verdade, então eu preciso crer. Mas a gente mal consegue crer de modo genuíno. Nós sabemos que nós estamos em guerra. Paulo ele vem dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, que estão neste mundo tenebroso. Paulo nos alerta que nós estamos em guerra. E eu acho impressionante que numa campanha de guerra, um dos fatores mais importantes de uma campanha de guerra é justamente a comunicação. É justamente o ato de se comunicar. Quando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os soldados eles precisavam de um reforço aéreo para eles conseguirem romper uma barreira e tomar uma determinada região. Eles informavam onde era o lugar que eles estavam. Eles entravam com uma comunicação de rádio com o apoio aéreo, e o apoio aéreo ia por cima deles, passava por eles, bombardeava onde precisava ser bombardeado, abria o espaço onde precisava abrir espaço, e aí eles começavam, após o bombardeio aéreo, eles iam avançando com tanques, com pessoas, eles iam avançando e tomando posições, mas havia a necessidade o tempo todo de comunicação. Sem a comunicação não havia como romper aquelas barreiras, ou então o número de mortos, o número de baixas seria muito maior. A oração, nós sabemos disso, é a nossa comunicação com Ele. A oração é a forma da gente olhar para Ele e dizer: nos socorre. É ali que nós precisamos de um bombardeio, porque é ali que o inimigo ele se fortalece mais contra mim.
É nessa região que eu tenho mais inclinação para o pecado. Então eu preciso que o Senhor bombardeie essa região do meu interior, para que eu possa vencer este mal que tenta me sobrepujar, vencer este mal que tenta me lançar ao chão. O mal da falta de fé, o mal da desesperança, o mal do encantamento que é produzido diante deste mundo, que é perverso, que é turvo, que é horrível, que é tenebroso. Mas a gente não tem mais essa capacidade de orar. A gente já perdeu isso, porque a gente perdeu o primeiro traço, que é a confiança. Igreja do Senhor, a gente vive, parece que debaixo de uma aposta. Não, eu vou apostar em Cristo, porque as outras religiões, o espiritismo, por exemplo, se eu morrer e for de fato o espiritismo que estiver certo, eu vou reencarnar e vou ter outra oportunidade. Então, se eu morrer, não preciso seguir lá, porque se eu morrer uma outra oportunidade me vai ser dada. Se eu vou seguir alguma religião de origem oriental, eu simplesmente vou entrar ali no estágio nirvana, vou evoluir como pessoa, e aí vou morrer, quem sabe vou me tornar energia, vou retornar ao ponto de energia, yin yang, seja por uma força do mal ou do bem. Mas é apenas a fé cristã que ela é extremamente implacável no que condiz a vida e a morte. A fé cristã é a única que diz que quando nós morremos fora dele, o que nós vamos experienciar é a morte eterna. E se nós morremos nele, nós vamos experienciar a vida eterna. Então a gente olha e fala: não, o risco é maior. Então, já que o risco é maior, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou apostar em Cristo. E a gente utiliza Cristo como uma aposta para a vida eterna. Só que uma aposta para a vida eterna que é extremamente baixa. É como numa mesa de pôquer. Eu não sei jogar pôquer. Uma vez eu assisti uns caras jogando pôquer, eu não entendi nada. Eu falei: não, isso não faz sentido para mim. Mas eu entendia que quando era uma jogada arriscada, nisso eu entendi, que quando era uma jogada arriscada, eles não apostavam muito, eles colocavam menos fichas. E hoje, a nossa realidade é que nós estamos apostando pouco nisso. Nós estamos, porque nós colocamos isso como uma aposta. Então o que eu vou fazer? Eu vou apostar só uma parte do meu tempo. Eu vou apostar só uma parte da minha vida. Eu vou apostar só um detalhe da minha natureza, porque eu não preciso mortificar minha natureza toda, não. Quer saber? Isso daqui já é suficiente para me apresentar para a sociedade como um bom homem, como um homem que é no mínimo aceitável. Eu nunca matei, eu nunca roubei mesmo. Isso para mim é suficiente. Eu trabalho todo dia, eu pago minhas contas em dia. Eu vou apostar, isso para mim vai ser o suficiente. Eu não vou ali, apesar de eu adulterar em pensamento o tempo todo, passou uma mulher bonita ou passou um homem bonito, eu estou ali com os meus olhos de malícia em cima dele, ou eu estou desejando porque eu não estou muito satisfeito no meu casamento. Então o que eu vou fazer? Eu só não vou até o ponto do adultério físico. Eu fico por aqui, peço perdão para Deus e ali está bom. E eu sempre vou lançando a minha aposta pequena no que condiz ao reino espiritual. Agora, quando eu vejo os apóstolos, quando eu vejo a forma que eles se entregam, sem se preocuparem com mais nada, eu entendo que eles não estão apostando. Eu entendo que eles não estão fazendo uma aposta, porque simplesmente eles compreenderam que neste caminho não existe risco, uma vez que já existiu da parte deles a decisão de perder. Se eu perder a minha vida, eu ganharei. Se eu seguir e me negar, eu ganharei a vida eterna.
Eles decidem não é arriscar, eles decidem perder, eles decidem se entregar, eles decidem mergulhar, eles decidem caminhar. Eles decidem fazer, e é por isso que com tanta ousadia, sem tremer nas bases, diante de uma autoridade que lhes pode matar, assim como há poucos meses atrás havia matado o seu Senhor. Eles sabiam que eles não iriam tremer nas bases, e eles tinham ousadia para falar, para dizer, para testemunhar. Eles tinham ousadia para apontar na cara deles e dizer o seguinte: o meu Jesus, o Senhor que vocês crucificaram, é quem lhes traz essa tão grande salvação. Eles tinham coragem de apontar na cara. Hoje as nossas apostas vão para o governo, hoje as nossas apostas vão para a política, uma parte delas. Eu vou deixar aqui uma parte aqui em Jesus, eu vou deixar uma parte aqui como naquela roleta, vou deixar aqui no número 33, que é Jesus Cristo. Eu vou deixar essa outra aqui no número 22, que é o Bolsonaro. Eu vou deixar essa porção aqui no número 13, que é o Lula. Eu vou deixar essa outra porção aqui no número tal, que é o Nicolas Ferreira. Eu vou deixar essa porção aqui no Trump. Eu vou deixar essa porção aqui em tal. Gente, eu vou colocar essa porção aqui no meu emprego, eu vou colocar essa porção aqui na minha questão emocional, no meu psicólogo, eu vou colocar essa porção aqui nisso, eu vou colocar essa porção aqui. Por quê? Porque a gente quer ganhar de todas as formas. A gente só não quer sair perdendo. E é por isso que a gente vive esse marasmo espiritual. É por isso que a gente não consegue experimentar o Evangelho com intensidade. A gente não consegue se levantar para falar com aquela pessoa que está do nosso lado. Eu não vou apostar a minha reputação. Eu começar a falar de Jesus aqui, todo mundo vai começar a pensar mal de mim. Eu começar a convidar o meu amigo para reconhecer Jesus como seu Salvador, o que será que ele vai pensar? Não, eu não vou apostar. Não, eu prefiro ficar aqui na minha timidez. Eu prefiro ficar aqui na minha quietinho, no meu silêncio, na minha quietude. Eu prefiro tudo isso do que testemunhar. E sabe por que nós fazemos isso? Sabe por que eu e você fazemos isso? Porque nós não cremos mais. Para nós, Jesus, como eu disse, é apenas mais uma história. Para nós, Jesus é apenas mais um conto. Por isso que nós não oramos com tanta fé. É por isso que nós não nos entregamos com tanta fé. A ousadia daqueles homens era a ousadia que, passando ao templo, Pedro e João, passando diante do templo, aquele homem que pedia esmola ali já há décadas, eles viram assim e falam: olha nos meus olhos. Você já teve essa ousadia de chegar para alguém e falar: olha aqui nos meus olhos, porque eu tenho algo para te dizer. Olha nos meus olhos. Note que aquele homem, provavelmente ele tinha ouvido os boatos sobre Jesus, porque tinha poucos dias que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Tinha poucos meses que Jesus tinha morrido. Havia uma conspiração entre o povo que tentava esconder de todas as formas a ressurreição de Cristo. Mas a morte de Jesus ninguém conseguia esconder. A morte de Jesus era um fato inegável entre todos eles. Jesus de fato morreu. A ressurreição poderia até, por meio de uma conspiração, tentar ser ocultada. E Caifás, junto com os sacerdotes, junto com os fariseus, e agora os fariseus que não se davam com os saduceus, eles conseguiam nesse ponto se unir, porque havia um inimigo em comum. E o inimigo em comum se chamava naquela época caminho,
que era o caminho daqueles que seguiam a Jesus. Mas essa ousadia de falar: olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa ousadia de olhar nos olhos das pessoas que estão aí fora e dizer: olha, eu não tenho muito para oferecer, mas o que eu tenho para oferecer, eu te dou. Eu te apresento Jesus, aquele que tem a vida eterna. A gente não tem mais coragem de apresentar Jesus assim, porque a gente tem crido muito pouco na vida eterna. Nosso coração está muito aqui, gente. Pensem bem, o coração de vocês está muito aqui, o meu coração está muito aqui. Ou a gente se arrepende disso, ou a gente se arrepende disso, ou a gente coloca o nosso coração diante do Senhor e a gente fala: eu não vou mais distribuir fichas. Todo o meu ser, tudo que sou, tudo que eu tenho, tudo eu entrego a Ti. Isso é tão verdade. Aqueles homens estavam tão introjetados nesta verdade, que eles eram capazes de sair vendendo tudo, todas as suas propriedades. Eles de fato vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, e eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque não havia mais um traço, não havia mais uma sombra do coração deles, não havia nada que os segurasse, que os amarrasse aqui. E quando apareceu aquele casal, Ananias e Safira, e que eles foram diante dos apóstolos, mentindo, entregando só a metade. O grande problema ali não é que eles estavam entregando só a metade para os apóstolos, não estava nisso. O grande problema é que eles estavam querendo construir uma reputação, que eles estavam colocando as suas fichas em uma reputação, em um lugar de honra, junto àqueles outros que participavam do caminho. E essa aposta que eles fizeram lhes custou a vida, lhes custou a eternidade. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Será que quando ele vier e olhar para a figura do Jordânia, ele vai dizer: ele nunca foi capaz de entender quem eu sou? Por que se ele tivesse sido capaz de compreender isso, ele não faria da vida espiritual um jogo como ele faz? Vocês entendem que essa pregação é contra mim, é contra a nossa geração, é totalmente diferente do que eu pregaria aqui hoje. Mas eu vejo que existe essa necessidade porque a igreja está tímida, a igreja não tem ousadia mais. A igreja corre com medo. A igreja busca as justificativas ideológicas, as justificativas teológicas. A igreja busca justificativas para diminuir o ministério missionário que ela deveria exercer. Para deixar mais brando, mais ameno, para amenizar a intensidade de entrega que nós deveríamos dar. Eu volto lá atrás, é por isso que qualquer coisa nos desestabiliza.
E é por isso que nessa desestabilização, por graça de Deus, Ele permite tantas tribulações, que tantas tribulações se acheguem até nós. Porque quando a campanha de guerra é avançar, a gente se acomoda. Mas quando a campanha de guerra é defender, a gente começa a pegar o rádio e ligar o tempo todo e falar: me ajuda, manda socorro, a gente precisa de mais tropa aqui, estão bombardeando a gente, a doença bateu a porta e tomou conta, a morte chegou à porta e levou meu filho, ou levou quem eu amava. Segura nas minhas mãos de novo. Porque quando a questão é defender, a gente se lembra que está o rádio ali parado para a gente simplesmente voltar a se comunicar. E graças a Deus que nós passamos por tribulações, sim, porque isso faz com que os nossos corações se voltem. Primeiramente, nós começamos a ser novamente humilhados, nós começamos novamente a ser sobrepujados, e a gente passa a retornar para aquele que é. E a gente começa a entender: poxa, as coisas não estão do jeito que eu quero, não estão conforme o meu controle, o que que eu faço, o que que eu faço? E aí você vai para os pés do Senhor e pede ajuda. Porque quando de repente a única forma, a única saída é a ajuda do alto, porque você está diante da doença que é incurável, porque você está diante da causa que é impossível, porque você está diante da questão que não tem solução, do filho que se desviou. Quando você está distante da angústia, da dor, a única saída, o único escape é novamente se render a Ele em oração. Os discípulos aqui estavam reunidos com a igreja em oração por um motivo: para avançar no reino. E se nós não nos unirmos para avançarmos no reino, se não houver uma união da igreja para avançarmos no reino, se nós não estivermos unidos em oração, no partir do pão, para avançarmos no reino, nós estaremos unidos para a defesa, e isso é misericórdia do Senhor para salvar os poucos. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que as obras de alguns se manifestarão como pedra preciosa depois que forem provadas no fogo, outras como algum metal precioso, como prata, como ouro, mas uma vez que coloca no fogo, o fogo é acrisolado e ela consegue resistir e ultrapassa para a eternidade. Mas tem a obra daqueles que vai queimar como feno, que vai queimar como palha, que vai se consumir por completo. Mas ainda assim o Senhor vai operar salvação. Mas eu digo para vocês que isso é um risco. Arriscar no que concerne a vida e as questões espirituais. Igreja do Senhor, não. Nós cantamos hinos aqui o tempo todo. Avante, servos de Jesus. Nós louvamos, nós convidamos a igreja a avançar, a tomar os campos, a ir além. Mas a gente está passivo. A gente está olhando e pensando: essa guerra está perdida. Eu quero te dizer que você é o único povo que, quando avança, já tem certeza da vitória, porque você é mais do que vencedor. Só que precisa você entender isso e crer. Não coloca só os pés, não. Não coloca só os pés, não. Não fique com a tua cabeça nessa forma de vencer que o mundo ele manifesta. Eu não sei se eu falei isso na igreja, mas há poucos dias eu vi um rapaz jovem, ele deve ter em torno de 25 e 30 anos,
e que ele é um coach, um desses coaches. Ele disse que estava não sei em qual semestre de medicina, e aí ele largou tudo, e aí ele foi agora mexer com marketing digital, e aí ele mostrou uma viagem de não sei quantos dias, eu acho que não chegou a 30 dias, que ele fez na Europa. E ele vai mostrando os locais, os hotéis, ele vai mostrando a vista, ele vai mostrando aquela beleza, ele vai mostrando aquilo, ele vai mostrando. E aí ele fala: eu gastei aproximadamente 400 mil reais em um mês na Europa. E aí um monte de gente parabenizando: você venceu, cara, você não sei o quê. Gente, que vida, que desperdício de vida. Está diante de nós. Agora, quando nós vemos um jovem como Estevão, que pregando o Evangelho, um diácono da casa do Senhor, ele é levado para o meio da multidão. Paulo segura as suas vestes como que autorizando a sua morte. E as pedras pontiagudas começam a deformar o seu corpo, deformar o seu rosto. E ele não tem preocupação com sua beleza, ele não tem preocupação com nada disso. E ele, nas suas últimas horas, ele ainda consegue trazer uma pregação que é profunda em poder. E enquanto ele é apedrejado, ele diz que olha para os altos céus e vê os céus abertos. E ele vê o seu Senhor de pé, com os seus braços já pronto a recebê-lo. Esse homem, ele soube como aproveitar. Ele não desperdiçou a vida e o sangue que lhe foi dado. Igreja do Senhor, entenda isso pelo amor de Deus. Nada desse mundo tem valor fora do que nós já recebemos, fora do que já nos foi dado, gota a gota de sangue que foi derramado. Igreja do Senhor, entenda isso, que o teu Senhor, o meu Deus, o teu Deus, Ele ressuscitou e Ele te traz a promessa da vida eterna. Entenda isso. Entenda isso, igreja do Senhor, e fale com ousadia, e pregue, e abra a tua boca, e coloque por baixo a tua reputação. Se o que eu quero é Cristo, se o que Cristo vai pedir de mim é este ministério, se o que Cristo vai pedir de mim é eu parar de pregar, se o que Cristo vai pedir de mim é a entrega, eu estou disposto, desde que Ele seja glorificado na minha vida, mas eu sei que Ele me chamou para um propósito, e este propósito é avançar, este propósito é avisar para as pessoas que Ele é a ressurreição e a vida. Você entende isso? Meu Deus, que pregação mais próspera, que teologia da prosperidade mais bela do que essa. Se tem uma teologia da prosperidade que eu posso entregar para vocês hoje, é isso: percam tudo para que Ele seja em vocês, porque isso sim é vida próspera. Há alguns anos atrás eu vi dois pastores que eles estavam numa obra missionária e eles batem o carro, e naquele acidente um deles já está morto e o outro ainda vivo, mas estava muito ferido, vindo de uma obra missionária. Ele só cantava o seguinte: mais perto eu quero estar, meu rei. Ele não desperdiçou a vida dele, ele não desperdiçou a existência dele, ele não desperdiçou os dias dele.
Entenda isso, igreja. Entendamos isso. Eu queria que você se colocasse de pé. Senhor Deus Pai, volta os nossos olhos para Ti, Senhor. Volta a nossa confiança para Ti. Volta o nosso ser para Ti, Senhor. Não se afaste de nós, Senhor, por causa da nossa incredulidade. Não se aparte de nós, Senhor, por causa da nossa falta de fé, da nossa murmuração. O Senhor tem nos dado tudo. Nós hoje temos tudo, não há nada que nós necessitamos, Senhor. Mas ainda assim a gente tem que reclamar, a gente tem que murmurar, a gente tem que... Oh, meu Deus! Nos conceda a graça da ousadia, Senhor, acrescentando primeiro a nossa fé, porque nós não estamos diante de um Deus morto. Tu és um Deus que olha para a Tua igreja com olhos de fogo, com olhos de juízo. Este fogo penetra a nossa carne, penetra a nossa alma, penetra o nosso espírito, penetra os nossos pensamentos. Esse Teu olhar de fogo penetra tudo em nós, Jesus. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor, a Ti, para que a gente entenda que a cada respiração, Senhor, nós vivemos a nossa escatologia, nós vivemos o apocalipse do nosso ser, Pai. E que quando nós entendemos isso, nós entendemos que a cada passo, Senhor, que a cada respiração, nós caminhamos para a experiência da vida eterna, para a experiência da Nova Jerusalém, Pai. E entendendo isso, Senhor, vivendo segundo o Maranata, Senhor, que nós possamos levar esta mensagem a todos aqueles que estão perto de nós. Eu não preciso saber falar, eu não preciso, Senhor, saber me expressar bem como estes dois, Pedro e João. Eles eram indoutos, eles eram não tão letrados, mas ainda assim com ousadia eles eram usados no Teu reino, porque eles testemunhavam de Ti, pois o mais importante é testemunhar de Ti, Senhor. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Que esta seja a oração e a convicção do Teu povo e da Tua igreja, não só aqui, mas onde quer que a Tua igreja coloque os pés. Que a gente entenda que a entrega no Teu reino não é desperdiçar a nossa juventude, não é desperdiçar os nossos melhores anos, não é desperdiçar o nosso dinheiro, mas é simplesmente mergulhar na convicção de que todas as coisas já nos foram dadas, porque o Senhor se deu a si mesmo a nós e por nós. Oh, Jesus. Igreja do Senhor, tenha ousadia para dizer: Tu és meu, Jesus. Tu és meu, Jesus. Tu és meu. Você entende o que significa isso quando você diz: Tu és meu, Jesus? Você está dizendo para Ele também: Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, o que a igreja diz. Amém. O Senhor te é suficiente. O Senhor te é suficiente. Vai com essa palavra para casa, porque Ele é teu e você é dele. Amém. Glória a Deus.